A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 15, que diz assim: Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já inicio esse vídeo dizendo para você: cuidado. Cuidado com alguns conselhos, cuidado com algumas palavras, porque nem todos os conselhos são de Deus. Nem todas as direções vêm dos céus. Peça sempre ao Senhor para te dar discernimento daquilo que provém de Deus e daquilo que não provém. Deus, ele havia dito ao profeta, ele havia dito que este profeta, que era o profeta novo, não deveria comer pão e nem deveria beber água naquela cidade. Ou seja, ele tinha que ir fazer o que Deus havia mandado. O Senhor havia mandado ele ali predizer contra o altar. O Senhor mandou ele falar algumas palavras que foram de repreensão para o rei Jeroboão. E ele obedeceu a ordem do Senhor. Mas Deus disse a ele: você vai, mas você não vai comer pão naquele lugar e você não vai beber água. Mas sabe o que foi que ele fez, irmãos? Quando ele ouviu as palavras de um profeta velho que mentiu para ele, ele deu ouvidos. Ele preferiu acreditar em um profeta velho que mentiu do que acreditar na direção de Deus. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que Deus fala com você. Só que você fica muitas vezes buscando conselhos, direções, e o Senhor está falando contigo: cuidado, cuidado com as direções. Nem todo mundo, irmãos, tem a direção correta, nem todo mundo tem a direção que provém de Deus. Não é todo conselho que a gente ouve e pega pra gente. Não é todas as palavras que muitas pessoas dizem que é Deus que a gente tem que acreditar. Cuidado. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que Jesus, ele está prestes a voltar. Por quê, irmã? Como é que você sabe? O cumprimento da palavra. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas os sinais estão aí. E há muitas pessoas que falam que o Senhor disse quando o Senhor não falou. Você vai observar aqui que o profeta velho mentiu. Ele disse que o anjo mandou o profeta novo voltar e comer pão. Ou seja, ele falou aquilo para o profeta desobedecer. E o profeta novo não vigiou. O Senhor está falando contigo: vigie. Vigie com conselhos. Vigie e peça para que Deus lhe mostre o que é de Deus e o que não é. Peça para que Deus te dê um filtro para que você possa ter vigilância. Não é em todas as palavras que você deve acreditar. Não é em todas as pessoas que você deve confiar. Mas confie na palavra de Deus. Se Deus disse para você, está dito. Não dê ouvidos às palavras que são contrárias àquilo que Deus falou com você. Pode ser quem for, irmãos. Se alguém chegar para você e lhe der um conselho que não está de acordo com o que Deus lhe disse, não receba, não acate aquilo que a pessoa está falando. Tenha cuidado para que você não venha a perecer.
Tem conselhos, irmãos, que o inimigo muitas vezes usa pessoas para que elas venham nos dar e ele venha nos destruir. Para que o inimigo ache a brecha ali naquele conselho. Cuidado com as pessoas que estão lhe aconselhando. Sempre siga a direção de Deus. Declare comigo: eu vou seguir a direção de Deus sempre. Eu vou seguir a direção de Deus sempre. Você vai observar, irmãos, que este profeta velho não era um homem de Deus. Se Deus trouxe um profeta de outro lugar para falar com Jeroboão, por que Deus não usou esse profeta velho? Porque a vida dele estava desconcertada. Dava para se entender. Era para esse profeta novo que veio fazer o que Deus mandou não dar ouvidos àquele homem que era daquele lugar. Porque era um tempo de muita apostasia. Se tivesse alguém de Deus ali, um homem de Deus, um profeta verdadeiro, Deus certamente usaria, mas Deus trouxe o profeta de outro lugar. Então já era para o profeta novo ali já maldar. E não ouvir o conselho que aquele profeta velho estava entregando para ele. Você vai observar que ele mentiu de uma forma, irmãos, tão clara, mas tão clara, colocando o profeta novo para desobedecer. Aquilo que vem contra a palavra de Deus é rebelião, irmãos. Aquilo que vem contra aquilo que Deus falou para nós, a gente não deve receber. Se Deus disse a você que ele vai lhe curar, ele vai lhe curar. E se alguém chegar para você e disser contrário, você não pode dar ouvidos a essas palavras. Se Deus disse para você que ele vai abrir a porta, você não pode ficar dando ouvidos a pessoas que dizem que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você deve tomar uma atitude precipitada, que você deve fazer alguma coisa. Cuidado com os conselhos. Declare comigo: eu vou vigiar com conselhos por esses dias. Eu vou vigiar com conselhos por esses dias. Esse homem mentiu de uma forma normal. Para ele aquilo ali era normal, irmãos. Enganar, mentir. Tem pessoas que para ele e para ela é normal elas serem usadas por Satanás. Elas quererem destruir as pessoas, tirar as pessoas do foco de Deus para a vida delas. Você vai observar que isso aconteceu com Jesus, quando Pedro ele veio falar com Jesus, dizendo que ele não deveria passar por aquilo. Dizendo que Jesus não deveria morrer pela humanidade. E Jesus repreendeu dizendo: arreda-te, Satanás. Porque Jesus sabia que aquele conselho não vinha de Deus. Aquilo que vem contra aquilo que Deus lhe falou, você não recebe. Pode ser quem for. Se alguém chegar para pôr em dúvida o que Deus já lhe falou, não é de Deus. Não dê ouvidos. Porque se você der ouvidos, você vai se arrepender. Depois que o profeta velho, ele conseguiu fazer o profeta novo voltar, comer o pão e beber água lá na casa dele, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio na boca desse profeta velho. Aí Deus usou até o profeta velho para repreender o profeta novo. Sabe por quê? Porque o profeta novo foi rebelde, foi desobediente. E ele agora teve que ouvir uma sentença de Deus, que ele morreria por causa da desobediência dele. Por quê? Porque ele deu ouvidos a quem não devia. Não dê ouvidos. Meu irmão e minha irmã, pode ser quem for, isso é um alerta de Deus. Se está falando contra o que Deus lhe disse, não escute. Se está falando contra as promessas de Deus na sua vida, não dê ouvidos. Havia uma direção, este homem sabia que Deus estava com ele. Você vai observar que Deus deu sinais de que Deus estava com esse profeta. Você vai ver aqui no versículo de número 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei lhe recolheu e ficou como dantes. Aqui nós vemos que Deus, ele deu sinal, irmãos, de que ele estava com esse profeta. Mas mesmo assim, o profeta, quando saiu daqui,
Quando viu Deus mostrando que estava com ele, no caminho ele resolveu dar ouvidos a quem não devia. Me faz lembrar, quando eu falo sobre esta passagem, o Espírito Santo me lembra de Eva. Eva deu ouvidos a quem não devia. A serpente veio, ela veio sagaz. Ela veio, sabe, irmãos, de uma forma sutil. E ela começou a pôr em dúvida o que Deus havia falado. Ela começou a dizer, não é assim não é bem assim a história. E Eva foi lá e deu ouvidos à serpente. Cuidado a quem você está dando ouvidos. Cuidado a quem você está ouvindo os conselhos. Tenha cuidado. Tem pessoas que estão fora da direção de Deus, irmãos. Tem pessoas que não sabem o que é a direção de Deus. Tem pessoas que não escutam mais a voz de Deus. Tem pessoas que não têm conselhos bons para nos dar. E aqueles que não têm conselhos bons para nos dar, aqueles que apregoam a rebeldia, nós não podemos, irmãos, nos aproximar. Nós não podemos ouvir e acatar o que essa pessoa está falando, mas a gente precisa se afastar. O que Eva precisava fazer no jardim era se afastar e não acatar o conselho. E o que foi que Eva fez? Eva acatou o conselho. Acatou o conselho e a Bíblia vai dizer, irmãos, que Eva perdeu o que era mais precioso naquele momento. Eva perdeu de estar ali perto de Deus. Eva e Adão, eles foram expulsos do jardim. Eles tinham ali uma vida, sabe, extraordinária. Deus estava ali com eles. Eles estavam em um lugar lindo, em um lugar de paz, onde não havia morte, tristeza, dor, lamento, choro, luto. Mas eles resolveram dar ouvidos a quem não devia. Eva deu ouvidos e contaminou o coração de Adão também, que deu ouvidos a Eva. E a gente sabe o final da história, que foi destruição. O profeta novo aqui deu ouvidos ao profeta velho. E a gente viu que o final foi de destruição, pois o profeta velho estava mentindo. O profeta velho já não tinha conexão com Deus. Com certeza estava corrompido, como muitos estavam aqui no reinado de Jeroboão. Muitos dos povos, eles apostataram a fé. Muitos passaram a viver na idolatria. Então aqui nós observamos que não era para este profeta novo dar ouvido ao profeta velho, mas ele deu ouvidos e morreu. Se o conselho, meu irmão e minha irmã, vem da parte de Deus, é para a vida, mas se não vem, é para a destruição e é para a morte. Se o conselho não vem de Deus, não dê ouvidos. Declare comigo, eu vou ter cuidado com os conselhos que eu ouço. Eu vou ter cuidado com os conselhos que eu ouço. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas têm a boca, os lábios, as palavras usadas por Satanás. Tem muitas pessoas que dão lugar ao inimigo. E não pense você que o inimigo, ele vai vir, sabe, com o chifre, com o rabo, com a cara feia, querendo que você vá na direção dele. Não. Ele vai vir sutil, usando pessoas, tentando lhe dar direções, dizendo não é pecado não. Ah, isso é bobagem. Isso não vai acontecer não. Esse negócio de esperar em Deus é mentira. Deus não faz isso não. Aí começa a vir com conselhos assim que minam a sua fé, que minam a sua confiança até o momento de você desistir, até o momento de você cair e pagar um alto preço. Por isso o Senhor está dizendo, cuidado com conselhos, cuidado com palavras, não dê ouvido àquilo que fala contrário ao que Deus falou. No versículo de número 17 vai nos dizer assim, porque me foi dito pela palavra do Senhor, olha o que o profeta novo disse, porque me foi dito pela palavra do Senhor, quem falou com Deus foi ele. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que fostes. Ou seja, você foi por um caminho, você não vai voltar por ele. E você não vai comer pão e nem beber água. Deus próprio falou com este profeta, mas ele não deu ouvidos. O que Deus fala com você, minha irmã e meu irmão, tem a convicção de que é ele quem está falando contigo. Ah, mas a irmã A, irmão B, o irmão C, fulano, ciclano, beltrano, falou isso, me deu esse conselho. Cuidado, cuidado, pare para ouvir o que Deus tem para você. Deus lhe deu uma direção, estão te dando uma direção diferente, estão lhe dando um conselho que é diferente daquilo que Deus falou. Tenha cuidado, faça a prova de Deus. Não vá acatando todo o conselho, não vá pegando toda a palavra, não, porque tem muitas palavras que são de Satanás.
Jesus, ele falou isso. Quando ele estava ali com Pedro, ele disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim das dos homens. Sabe o que Jesus estava dizendo para o inimigo que estava usando naquele momento a Pedro? Você não entende dos propósitos de Deus. Você não cogita das coisas de Deus, então você não tem que se meter nisso. E hoje Deus diz para você: não deixe ninguém minar o que Deus falou com você. Não deixe ninguém pôr em dúvida as palavras de Deus na sua vida, as promessas que Deus lhe fez. Eu não sei qual foi a promessa que Deus lhe fez, mas eu quero lhe dizer: Deus está falando contigo de uma forma clara e seríssima. Essa palavra é mais séria do que o que nós pensamos, porque a palavra de Deus, ela é séria em si. A palavra de Deus, irmãos, ela é digna de toda aceitação. Mas um alerta desse aqui é pra gente vigiar. Vigiar porque o inimigo às vezes vai usar pessoas com conselhos que vão parecer ser bons, com direções que vão parecer ser boas. Mas a gente precisa olhar, porque tem caminhos para o homem que parece que é bom, mas o final de morte é aqui. No caso desse profeta novo, ele morreu. Morreu por quê? Porque não deu ouvidos à voz de Deus. Preferiu dar ouvidos à palavra do profeta velho que estava corrompido, era mentiroso. E que ele mesmo foi usado para sentenciar a morte do profeta novo. Cuidado. Cuidado, porque é a mesma boca que lhe dá um conselho, depois é a mesma boca que volta falando mal de você. É a mesma boca que depois volta te apunhalando. Então tome bastante cuidado, escute a voz de Deus e obedeça. Declare comigo: eu vou escutar a voz do meu Deus e vou obedecer. Eu vou escutar a voz do meu Deus e vou obedecer. Obedeça a voz de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, por esse direcionamento, Pai. Palavra que nos ensina, que nos instrui, para que a gente venha vigiar, que pessoas aqui, meu Deus amado, guardem a vigilância, porque o inimigo, ele é astuto, e ele muitas vezes vai usar pessoas para tentar tirar a baia cantorasturi andará os teus propósitos, Pai, para tentar tirar os teus desígnios, meu Senhor, da nossa vida. Eu te peço que o Senhor nos guarde, eu te peço que o Senhor nos direcione, não deixe ninguém tomar aquilo que é nosso, não deixe ninguém tomar a direção que o Senhor nos entregou, mas que a gente tenha convicção da tua voz, que a gente aprenda a discernir, nos dá discernimento de espíritos, Pai, pra gente saber o que é do Senhor e o que não é, pra gente saber o que é o inimigo que está falando, meu Pai amado, de uma forma sorrateira, de uma forma, meu Deus amado, que a gente não venha perceber que é Ele. Nos mostra a verdade, Pai, não deixe Ele nos enganar, não deixe a gente ser enganado como o profeta novo foi. Não deixe a gente ser enganado como Eva foi, Senhor. Nos guarda, meu Deus amado. Nos dá vigilância. Que a gente possa fazer como o nosso Salvador Jesus Cristo, que vigiou, que não deu ouvidos às palavras que o inimigo estava usando a boca de Pedro para falar. Deus, tem misericórdia. Não deixe pessoas, meu Pai, saírem do teu foco, saírem da tua direção por conselhos que não provêm de ti. Mostra quem é de ti, mostra quem não é, mostra quem é falso, mostra quem é verdadeiro, mostra quem é de verdade na tua presença, e quem não é, começa a revelar. Tu és o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, e não deixa o teu povo confuso, e não deixa o teu povo enganado. Mostra a verdade, meu Pai, e não deixa os teus filhos pegarem conselhos que não provêm dos céus. Deus, tu és o Deus que nos protege, tu és o Deus que nos guarda. E que tudo, meu Deus amado, que o inimigo armou para nos tirar do foco caia por terra. Perca as forças em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar.
libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor. E que o teu nome, Pai, seja glorificado. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, já te agradeço, meu Deus, crendo na nossa vitória e crendo que o Senhor vai nos dar discernimento e vigilância em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você que é tempo de vigiar. Não pegue qualquer conselho, não ouça, não acate qualquer palavra, qualquer direção, e principalmente se elas forem contrárias àquilo que Deus falou para você, não importa quem esteja falando. Deus diz para você que é tempo de vigiar com conselhos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. É tempo de vigiar.